Havia uma criança na floresta. Ela não conhecia o seu próprio destino, não sabia o tamanho do mundo lá fora e, honestamente, só queria pertencer a algum lugar. Mas o tempo não perdoa a inocência. Aquela criança foi arrancada do seu refúgio, forçada a carregar o mundo nas costas e acabou sofrendo, em silêncio, o peso esmagador de se tornar um herói. Eu sou o Welker, e a pergunta de hoje é: o que a tela esconde quando o jogo começa? Seja bem-vindo ao I'm Welker, o seu canal de games com uma pitada social. Hoje a gente vai olhar por trás das cores de Hyrule para entender como Zelda Ocarina of Time construiu uma das narrativas mais melancólicas e pesadas da história dos videogames. Pega o seu café e vem comigo. Lembrando aqui que se possivelmente você nunca viu alguma gameplay ou nunca experienciou jogar Zelda Ocarina of Time, talvez seja um pouco confuso para você esse vídeo, mas fica relaxado que eu vou tentar explicar o máximo possível de detalhes aqui para vocês. Para entender o choque de Ocarina of Time, a gente precisa primeiro começar pela Kokiri Forest, uma floresta simples, onde vivem a raça dos Kokiri, seres místicos que ficam para sempre no formato de criança, por maior o tempo que se passe. O design narrativo aqui é genial, porque ele cria uma zona de conforto absoluta. Na floresta, as crianças nunca crescendo, nunca envelhecendo, estão sempre protegidas pela grande árvore Deku, é a definição perfeita em pixels da infância. Na psicologia, existe um conceito chamado Síndrome de Peter Pan. Talvez você nunca tenha ouvido antes, então deixa eu traduzir isso para o português do dia a dia. Sabe quando alguém queria muito voltar para um tempo específico? Ou quando um adulto evita qualquer responsabilidade porque sente saudade do tempo em que tudo era mais simples? A síndrome do Peter Pan gira em torno disso. Não é uma doença oficialmente reconhecida pela psicologia clínica, mas é um conceito usado para descrever pessoas que têm dificuldade em aceitar as responsabilidades da vida adulta. E sinceramente, quem nunca sentiu isso? Quem nunca desejou voltar para a época em que a maior preocupação era terminar a tarefa da escola ou chegar em casa a tempo do desenho favorito? A floresta Kokiri representa exatamente esse sentimento, que descreve o desejo ou a necessidade emocional de adultos que se recusam a crescer, que temem as responsabilidades do mundo real e preferem se manter no conforto da Terra do Nunca. A floresta Kokiri é a Terra do Nunca do Link. Mas repare no isolamento dele. Ele é o único garoto dali que não tem uma fada. Ele já começa o jogo deslocado, sentindo que não pertence àquele paraíso infantil. E quando a árvore Kokiri morre, o jogo te dá o primeiro aviso silencioso. O seu escudo da infância quebrou. É hora de sair de casa e explorar um novo mundo. Existe uma cena que normalmente passa despercebida. Quando o Link sai da floresta, ninguém faz uma festa, ninguém celebra, ninguém diz que ele vai virar um herói. Na verdade, a despedida é estranha, silenciosa, desconfortável. Apenas com Saria estando presente na despedida de Link, porque crescer quase nunca parece uma conquista quando está acontecendo. Quando somos crianças, imaginamos a vida adulta como uma liberdade, mas a verdade é que ela costuma chegar na forma de despedidas. Você muda de escola, muda de rotina, perde contato com amigos, troca de cidade, troca de rotina e se torna um adulto nesse meio tempo. E só depois percebe que aquele momento simples era o último, e é assim que Link se sentiu saindo de Kokiri. O Link não escolhe crescer. Isso é o mais trágico. Quando ele puxa a Master Sword para impedir o Ganondorf, o jogo faz algo radical. Ele não te dá um treinamento. Ele não te mostra o Link amadurecendo passo a passo. O Templo do Tempo simplesmente sela a alma dele por 7 anos, porque o corpo dele, de uma criança, não aguentaria o peso daquela espada.
Pensa comigo na pitada social disso aqui. O tempo foi literalmente roubado dele. E aqui eu acho que mora uma das coisas mais assustadoras do jogo. Porque crescer normalmente já é estranho. Você acorda um dia e percebe que não gosta mais das mesmas coisas. Os gostos mudam, as amizades mudam. Mas imagina dormir criança e acordar adulto, sem preparação, sem transição, sem escolha. O Link não amadureceu, ele foi empurrado. E isso significa completamente a forma como enxergamos ele. Porque, tecnicamente, aquele corpo tem 17 anos, mas a mente dele ainda está tentando entender o mundo como uma criança. Link dorme, sendo um menino de 10 anos, e acorda em um corpo de 17. Ele perdeu o primeiro amor, perdeu as brincadeiras, perdeu o desenvolvimento de quem ele era. O design do jogo faz você sentir esse choque de transição de forma mecânica. De repente, seus itens de criança não servem mais. O estilingue não funciona, o bumerangue sumiu. Você habilita um corpo que não reconhece mais, segurando uma espada que você não pediu para carregar. O jogo te força a ser adulto antes mesmo da hora. E isso tudo deixa o vilão do game muito mais interessante. Ganondorf, por mais que pareça apenas um vilão, porque se você parar pra pensar, ele representa tudo aquilo que existe fora da floresta. Ganondorf é ambição, é poder, é ganância, é manipulação. É a violência do mundo real. Enquanto os Kokiri vivem protegidos em uma bolha infantil, Ganondorf está conquistando reinos, fazendo alianças e destruindo tudo o que ele encontra pela frente. É quase como se o jogo estivesse apresentando dois extremos. De um lado, a infância, do outro, a realidade. E Link é arrancado de um lado para ser jogado diretamente no outro. Talvez seja por isso que a jornada dele seja tão pesada. Ele não está apenas enfrentando o inimigo, ele está enfrentando um mundo para o qual nunca teve tempo de sequer se preparar. Estamos chegando na metade do vídeo, e é aqui onde o design narrativo mostra suas garras mais pesadas. A maioria dos jogos de herói te mostra o benefício da sua jornada. Você ganha poderes, o mundo te adora, você é escolhido. Em Ocarina of Time, o foco em quase todas as questões são nas consequências. Lembra daquela praça no mercado cheia de NPCs engraçados? Onde você apostava corrida de cachorro e comprava itens. 7 anos depois, ela virou um cemitério a céu aberto. Aqueles monstros que te paralisam com o olhar e sobem nas suas costas. Quando eu era criança, essa cena me assustava. Mas quando eu revisitei o jogo anos depois, ela me deixou triste. Porque não estávamos olhando apenas para uma cidade destruída. Estávamos olhando para memórias destruídas. Aquele lugar era cheio de vida. Tinha música. Tinha pessoas andando de um lado pro outro. Tinha minigames. Tinha crianças correndo. E agora só restam ruínas. A verdade é que quase todo mundo já viveu algo parecido. Talvez uma praça da sua infância, uma escola, uma rua, uma casa de parente, um relacionamento muito antigo. O lugar continua existindo, mas não é mais o mesmo. E talvez seja exatamente por isso que essa parte de Ocarina of Time dói tanto. Ela nos lembra que o tempo não transforma apenas pessoas, ele transforma lugares também. São os antigos moradores da cidade. O jogo não te conta isso em texto. Ele te faz andar pelas ruínas daquilo que você falhou em proteger. O benefício de ser o herói do tempo é que você agora tem o poder de salvar o mundo. A consequência é que você é obrigado a ver tudo isso, tudo que você mais ama, apodrecer primeiro.
O isolamento do Link adulto é profundo. Quando ele reencontra Saya, sua melhor amiga de infância, ele não pode mais abraçá-la. Ela agora é a sábia da floresta. O heroísmo assola as pessoas. O design de narrativa de Zelda constrói isso de forma sutil. Quanto mais forte você fica, mais sozinho você está. Você derrota o mal, mas o preço pago é a destruição total da sua tela social. No final, a Zelda tenta consertar as coisas. Ela olha para o Link e sente culpa. Ela diz: "Vá e recupere o tempo perdido." Ela o envia de volta para o corpo de criança. O jogo termina com o Link olhando para Zelda no jardim, exatamente como no começo. Parece um final feliz, né? Mas não é. Como você volta a brincar de pega-pega na floresta depois de ter enfrentado o próprio demônio? E existe um detalhe cruel que muita gente esquece quando fala sobre o final de Ocarina of Time. Quando Zelda envia Link de volta para o passado, ela resolve um problema, mas cria outro. Agora, ele é a única pessoa que se lembra de tudo. Os templos, as batalhas, os amigos que se perderam. Os sacrifícios e as escolhas que precisou fazer. Tudo continua existindo dentro dele, mas ninguém ao redor compartilha dessas memórias. Imagine salvar o mundo inteiro e ninguém poder contar sua história para ninguém. Imagine carregar experiências que ninguém mais viveu. É quase como voltar para casa, depois de muitos anos, e perceber que você mudou tanto que já não consegue se encaixar completamente em lugar nenhum. Você ainda tá ali, mas já não é a mesma pessoa. E talvez essa seja uma das partes mais dolorosas da jornada do herói. Ele venceu, mas não existe ninguém capaz de compreender completamente o que ele precisou perder para chegar ali. Como você conversa com crianças inocentes, sabendo como o mundo vai terminar? Link foi devolvido ao passado, mas sua mente continua presa no futuro. Ele salvou Hyrule, mas ninguém naquele passado sabe o que ele fez. Ele é um herói fantasma. O maior benefício da jornada dele foi a paz do mundo. A sua pior consequência foi a eterna solidão social. Então, gente, por mais difícil que tenha sido essa conversa, e por trás dos gráficos poligonais de 1998 de Zelda, eu espero ter entregado um vídeo com um pensamento muito crítico sobre toda essa construção dessa história. Zelda Ocarina of Time é um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, e entregou um ensaio brilhante sobre o trauma de crescer rápido demais. É um espelho da nossa vida própria. Todos nós, em algum momento, puxamos a nossa própria Master Sword. Fomos forçados a pagar boletos, a perder amigos, a ver lugares da nossa infância mudarem ou até mesmo desaparecerem. A gente vence as batalhas da vida adulta, mas a nostalgia sempre deixa aquela ponta de saudade do tempo em que nossa única preocupação era encontrar uma fada na floresta. Talvez seja por isso que Ocarina of Time continue sendo lembrado e discutido tantos anos depois do seu lançamento. Não apenas pelas dungeons criativas, pelos chefes memoráveis ou pela própria Master Sword. No fundo, o que permanece vivo é a humanidade da sua história. Porque a jornada de Link é, de certa forma, a nossa própria jornada. Todos nós deixamos alguma floresta para trás. Todos nós tivemos que abandonar uma fase confortável da vida para enfrentar algo desconhecido. Todos nós temos nossos próprios vilões pelo caminho. Seja de forma de responsabilidade, perdas, medos ou desafios que pareciam grandes demais para enfrentar. E de vez em quando, todos nós olhamos para trás, sentindo falta de alguém que já fomos, sentindo saudade de lugares que mudaram, de pessoas que seguiram caminhos diferentes, ou de uma época em que o mundo parecia mais simples.
A diferença é que Link tinha uma ocarina capaz de viajar pelo tempo. Nós temos apenas as nossas lembranças. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque por trás dos monstros, dos castelos e da fantasia, Ocarina of Time sempre foi uma história sobre crescer. E crescer, por mais bonito que seja, quase nunca acontece sem deixar alguma marca pelo caminho. Mas e você? Qual foi o momento em que percebeu que a sua infância tinha ficado para trás? Deixe sua pitada social aqui nos comentários e vamos conversando sobre isso. Não esquece de se inscrever para manter a nossa lâmpada acesa e apoiar o canal que tá começando agora. Prazer, eu sou o Elker e a gente se vê no próximo jogo. Valeu!